Fala, minha guilda jurássica, aqui quem fala é o Dino e estamos de volta com mais um vídeo. Tem um montão de filme da Disney que marcou nossa infância. A maioria era alegre, fofinho, com música e lições de vida. Mas tiveram alguns que acabaram traumatizando a gente. E hoje a gente vai falar sobre um desses filmes, que foi o filme Dinossauro. Mas especificamente a gente vai falar sobre o vilão do filme, o Carnotauro, que virou pesadelo de todas as crianças da época. E pra falar a verdade, até hoje eu acho meio assustador. Se você já assistiu Dinossauro, você sabe do que eu tô falando. Ele não era o vilão clássico da Disney não. Ele parecia que tinha saído direto do inferno pra caçar os protagonistas. Só o visual dele já faz o espectador tremer na base. Todo musculoso, enorme e num tom avermelhado, como se tivesse entrado no modo Rage. E ainda tinha aqueles chifres pequenos que faziam ele parecer um verdadeiro demônio. Ainda bem que essa build dele era só invenção de cinema, porque se ele realmente fosse um jogador da pré-história, ninguém teria chance contra ele. Nem a build do T-Rex, que era a mais meta do jogo. A Disney pensou assim: vamos pegar um T-Rex, colocar uns chifres e bufar o tamanho, a força e HP dele. A comparação com o Carnotauro real mostra como a Disney exagerou. Na vida real esse Dino era grande, mas não chegava nem perto da monstruosidade que parece no filme. O animal verdadeiro tinha cerca de 8 metros de comprimento e pesava aproximadamente 2 toneladas. Já a versão da Disney dizem que chegava a 14 metros de comprimento e até 20 toneladas. Tem cena do filme que, pela proporção com os outros dinos, dá a impressão de que ele era maior ainda. Era tipo um Carnotauro Super Saiyajin 3. Mas mesmo sendo todo exagerado, o Carnotauro da Disney ainda foi bem fiel ao bichão real em alguns aspectos. As impressões de pele fósseis mostram que ele tinha osteodermos, que são tipo umas placas ósseas formando escamas mais duras. E no filme também dá pra ver isso, só que naquela versão mais cinematográfica, claro. Outros detalhes que batem são o focinho curto, tipo um bulldog, e os chifres acima dos olhos, que são a marca registrada da espécie de verdade. E sabe o que é mais louco? Originalmente os vilões do filme iam ser Tiranossauros Rex que falavam. Eles iam soltar umas frases de efeito, fazer ameaças para parecerem mais assustadores. Mas para nossa alegria, essa ideia foi descartada, porque sinceramente, o silêncio dos Carnotauros é o que deixa eles ainda mais aterrorizantes. Não tem diálogo com eles. Você é só mais uma presa que está na lista deles para ser devorada. O enredo de Dinossauro gira em torno de Aladar, um iguanodonte que foi criado por lêmures e acabou perdendo sua casa quando aconteceu a queda do meteoro. O desastre força os personagens a atravessarem terras desconhecidas, onde os predadores dominam. Eles se juntam a uma manada em busca de novos territórios e no caminho vai enfrentando dificuldades e fazendo aliados. E uma dessas dificuldades são os jogadores agressivos que entraram no mapa, os Carnotauros. E eles aparecem cedo no filme, sem enrolação. Logo em uma das primeiras sequências a gente vê a manada sendo atacada de surpresa. O negócio é que, diferente de muitos filmes infantis, aqui eles não esconderam a violência. É insano imaginar que a Disney mostrou um carnívoro matando e mastigando a presa num filme de criança. A Disney realmente quis que os Carnotauros fossem os maiores predadores da Terra naquele universo. Eles são maiores que os iguanodontes, que já pesavam a 6 toneladas e ameaçam até os jogadores gigantes da classe Saurópode. Tem uma cena que o Carnotauro agarra o Kron, que era um iguanodonte bem parrudo, e joga ele contra uma rocha igual que ele fosse um boneco. Isso mostra o quanto a build dele estava desbalanceada nesse filme. E além da força bruta, eles realmente tinham um comportamento de caçadores reais, o que aumentava ainda mais o suspense do filme. Em vez de simplesmente surgir e atacar qualquer coisa, eles seguem a manada, observam e escolhem a presa mais vulnerável. Parece até lobo caçando, só que em escala jurássica. É como se fosse o Django escolhendo qual lane que está mais fácil para gankar. Inclusive a dupla de Carnotauros do filme parece ser um casal caçador, trabalhando em equipe para aumentar a chance de sucesso. Se você reparar bem, você vai ver que os dois Carnotauros do filme não usam a mesma skin. O grandão tem uns chifres mais certinhos e um corpo mais robusto. Já o menor tem uns chifres meio tortos, um apontando para cima, o outro curvado para baixo. A galera que é fã do filme imagina que isso pode ser dimorfismo sexual, parentesco ou só uma diferença individual mesmo. Eles também têm variação nas escamas, principalmente na cauda, onde elas parecem mais agrupadas e marcadas no Carnotauro menor. E o que mais chocou as pessoas na época foi a crueldade explícita do filme. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários. Você também ficou traumatizado por causa dos Carnotauros da Disney? E vamos continuar com o vídeo. Teve uma cena que a vítima é derrubada e o Carnotauro já começa a arrancar pedaço ali mesmo.
Então tinha grandes chances daquele dinossauro estar sendo devorado vivo. A cena é rápida, mas é o suficiente para deixar qualquer criança de olho arregalado e traumatizada. Até mesmo os maiores herbívoros do filme ficam cagando de medo quando eles descobrem que os Carnotauros estão por perto. Uma cena que mostra isso é a travessia pelo deserto. A manada sofre com fome, sede, calor, mas mesmo nesse cenário os Carnotauros estão sempre presentes igual um fantasma. O Kron força os mais fracos a continuarem andando, mesmo quando está claro que alguns não vão aguentar. Mas por trás dessa rigidez existe um medo coletivo. Todo mundo sabe que se eles param, eles viram um lanche dos Carnotauros. O desespero de atravessar o deserto não vem só da natureza hostil, mas também vem da constante lembrança que os predadores podem surgir a qualquer momento. Até os braquiosauros gigantes, criaturas que em teoria seriam praticamente intocáveis, também sai correndo. Isso mostra que os roteiristas realmente quiseram colocar o Carnotauro no topo da cadeia alimentar daquele universo. Era a criatura que botava medo em todo mundo, e com razão. Quando o Aladar e a manada finalmente chegam no ninho, bate aquela sensação forte de vitória, depois de terem passado por tanto aperto na mão dos Carnotauros. A jornada inteira foi marcada pelo terror dos ataques dos carnívoros, então chegar num lugar seguro foi um alívio gigantesco para a manada. Eles conseguiram chegar na Safe Zone e completar a quest. Uma habilidade impressionante desses predadores no filme é o silêncio. Apesar do tamanho colossal, eles conseguem se aproximar sem fazer praticamente nenhum barulho. Tem uma cena que o Carnotauro surge atrás do personagem e simplesmente arrasta ele para as sombras, igual que ele tivesse pegado o level 100 na furtividade do Skyrim. E até teve uma cena que o personagem Bruton consegue escapar do ataque de um Carnotauro, mas ele sai com 1 de HP, todo arrebentado e com ferimentos graves. Então mesmo que você consiga fugir do demônio vermelho, você provavelmente vai sair com o pé na cova. O filme deixa bem claro que o servidor inteiro já reconhece os Carnotauros como os jogadores PVP mais perigosos. Quando a manada sente a presença deles, até os dinossauros mais velhos e doentes que mal conseguem se mover, se levantam desesperados para fugir. Até a Bailene, que era uma braquiossaura mais velha e enorme, também tenta escapar, mesmo sabendo da dificuldade que seria para ela. Isso mostra que todo mundo sabia que quem ficasse para trás ia morrer com certeza. Agora vamos falar do metabolismo deles. No filme os Carnotauros parecem ter um gasto de energia absurdo. Eles comem o Iguanodonte inteiro, mas pouco tempo depois já estão de novo atrás da próxima caça. Isso indica que eles precisavam de quantidades colossais de carne para abastecer aquele corpo gigante. Que faz sentido, porque se a gente pensar que eles podiam correr a quase 40 km por hora, o gasto energético seria insano. O Carnotauro real também tinha um metabolismo bem alto, mas não chegava nem perto comparado com o Carnotauro da Disney. Nesse filme eles estão no modo overdrive, derretendo a energia toda. E falando em velocidade, o filme mostra que eles também investiram bastante agilidade na build deles. Tem uma cena que o Carnotauro persegue o Kron em uma encosta, e o Kron, que era quadrúpede, tinha vantagem de equilíbrio e tração. Mas mesmo assim o carnívoro sobe o penhasco numa boa, pulando de uma pedra para outra como se estivesse jogando Fall Guys. Não faz nem sentido ver uma criatura daquele tamanho se movendo desse jeito. A Disney realmente quis retratar uma máquina, uma besta enjaulada que não para nem se tiver que escalar um morro de rochas. Parecia até que ele estava com alguma trapaça de estamina infinita. Mesmo depois de perseguições, emboscadas e até desabamentos, eles continuavam firmes, com sangue nos olhos. Um deles conseguiu até tancar um desabamento de pedras caindo em cima dele durante o colapso de uma caverna. Qualquer outro animal teria sido esmagado na hora, mas o Carnotauro não só sobrevive, como depois ele volta a correr e pular como se nada tivesse acontecido. E toda essa força de vontade vinha do comportamento de predador, que era bem fiel à vida real. Eles não caçam por esporte, não guardam rancor, não vão atrás de presas por vingança, eles atacam porque precisam comer, e o instinto de sobrevivência é o que comanda tudo. Isso fica bem claro na cena em que o Carnotauro sobrevive ao desabamento e vê o Aladar. Ele podia muito bem partir para cima dele, mas ao invés disso ele simplesmente ignora e segue em frente. Ou na cena no final do filme em que ele ignora o Aladar e foca no Kron, que estava isolado e vulnerável. É exatamente isso que os predadores do nosso mundo fazem, como leões, tigres e crocodilos. Eles escolhem um alvo mais fácil, para não desperdiçar energia com algo que não vale o esforço. E até na cena que o Carnotauro hesita e não ataca a manada, não é porque ele é burro ou covarde. Ele avançou para cima da manada para espalhar o grupo, identificar os mais fracos e depois caçar. Uma estratégia clássica de caça. Mas quando ele viu que a manada inteira estava desafiando ele, ele calculou que não valeria a pena correr o risco. Talvez ele até conseguia pegar uma presa, mas poderia sofrer algum ferimento grave. E naquela época isso poderia ser uma pena de morte. Isso não é sinal de covardia, e sim de inteligência de predador. Uma prova disso é que ele desiste de atacar a manada e logo em seguida ele já trava a mira no Kron, que era uma presa isolada e fácil de caçar.
Uma parte engraçada dessa cena no final do filme é quando o Aladar consegue acertar o Carnotauro com um golpe de cauda. E ele podia revidar dando uma mordida violenta e acabar com a luta ali mesmo. Mas o carnívoro resolve devolver na mesma moeda, só que 10 vezes mais forte. Ele manda o Aladar voando só pra mostrar que ele tá num nível totalmente diferente. E apesar disso tudo que a gente falou, o final deles ainda foi a morte. No final do filme, o último Carnotauro acaba caindo de um penhasco. Por mais irônico que pareça, é até uma morte realista. Se um bicho desse tamanho caísse de uma altura tão grande, dificilmente ia sobreviver. Não foi uma luta direta que derrotou os monstros, mas sim um ambiente. E isso é algo que acontece de verdade na natureza. Muitas vezes não é um predador que põe o fim na vida de um animal, mas sim acidentes naturais. No fim das contas, a aura assustadora desses monstros não nasceu só da aparência demoníaca ou do tamanho descomunal, mas sim da combinação disso com um comportamento realista de predador. Eles agem como animais de verdade, o que dá aquela sensação de terror genuíno, porque no fundo a gente consegue imaginar aquilo existindo de verdade, e como seria ser uma presa fugindo de um demônio desses. E é por isso que os Carnotauros da Disney são lembrados até hoje como alguns dos vilões mais icônicos das animações. Eles não precisaram de falas para parecerem ameaçadores. Só de existir e seguir os instintos deles, eles já deixaram claro como eles eram assustadores. Tipo aquele jogador que não fala nada a partida inteira e só carrega o time nas costas em silêncio. Eles mostraram que a Disney, quando queria, sabia muito bem como criar monstros de puro terror. Então se você acha que os vilões mais assustadores da Disney são bruxas ou madrastas, é porque você ainda não encarou os olhos vermelhos e a sombra gigantesca do Carnotauro. E se for esse o caso, eu recomendo fortemente que você pare tudo que você está fazendo para assistir Dinossauro, que é um filme sensacional até nos dias de hoje. E agora, se você já imaginou como seria um X1 entre o D-Rex e o T-Rex, você com certeza vai gostar do vídeo que eu fiz analisando essa batalha. E além disso, eu também fiz um vídeo mostrando 3 dinossauros herbívoros que botavam o T-Rex para correr com o rabo entre as pernas. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que tem medo do Carnotauro da Disney até hoje. Até a próxima!